Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Edson da Rosa, do PMDB. Vamos aqui tratar de políticas da educação no município e também rememorar a Comenda Zumbi dos Palmares, que foi entregue no último dia 20 de novembro na Câmara Municipal de Caxias do Sul, data em que se celebra também a chamada Consciência Negra. Tudo bem, vereador Edson? É um prazer tê-lo conosco. Tudo bem, Fábio. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui com vocês no programa De Frente com a Lei. Fazia tempo que não aparecíamos por aqui, nesse estúdio novo, onde no ano passado, na gestão em que estávamos na presidência da Câmara de Vereadores, nós tivemos a oportunidade de fazer a licitação. Né? É verdade. E tá bonito, tá bacana. Claro que sempre tem as adaptações a serem feitas com o passar do tempo, mas quem vai chegando vai dando sua contribuição e vai se cumprindo o ciclo, né? Isso é importante. Então, parabéns a você, a todos que estão aí por trás da estrutura, a terceirizada, que é a Focus, quer dizer, a coordenação de vocês. Parabéns, está muito legal o estúdio e a gente fica bem feliz. Com relação à questão educacional, na quarta-feira, dia 19, eu fui à tribuna para falar sobre um prêmio que nós ganhamos no município de Caxias do Sul, que é o Prêmio Inovação em Gestão Educacional. E eu comentei esse assunto porque muitas vezes nós não temos a oportunidade de entender como funciona a educação, porque ela é subjetiva. E eu comecei a fala naquela quarta-feira falando isso, porque o que grava as pessoas é o material. A área social, ela tem pouco espaço, porque é que nem casa. Se ela estiver arrumada, ninguém percebe. Se ela estiver desarrumada, todo mundo percebe. A educação é assim. Se ela andar tudo certinho, ninguém percebe. Ou aquele detalhe, quando está muito ruim, aí é consertado, então as pessoas, olha aqui, ó, realmente mudou. Mas é a subjetividade, porque ela... Nesse sentido. A gente tem, nós temos, Fábio, que acreditar que a educação verdadeiramente transforma vidas. Isso foi uma frase que eu disse quando eu cheguei na Secretaria de Educação no período 2009, 2010, 2011, e eu acredito nisso, mas nós não podemos só ficar no discurso. Então, às vezes, quando tem todo um trabalho no envolvimento de uma rede municipal, que foi premiada pelo MEC, saiu no último Diário Oficial do dia 17, segunda-feira, a Portaria Ministerial 972, que ela laureia, então, os municípios que se inscreveram para concorrer a esse Prêmio Inovação em Gestão Educacional, que foi instituído desde 2006 pelo Ministério da Educação e Cultura, né, coordenada pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, que é a Luísio Teixeira, também em parceria com a Secretaria de Educação Básica, que é uma diretoria subordinada ao MEC, com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é o FNDE, com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a Undime, e também com a Unesc. Né? Então, nesse sentido, de nós termos a noção da importância do trabalho que é feito enquanto gestão educacional em Caxias do Sul, na Secretaria. E foi premiado através dos cadernos referenciais que nós tivemos, cadernos pedagógicos. Ficamos muito satisfeitos porque foi dado continuidade. O INEP esteve em Caxias do Sul, né, para verificar se esse foi um programa que ele não foi estanque, que ele foi dado essa continuidade, e verificaram na rede que ele foi dado. Isso começou lá em 2009, quando o senhor era secretário da Educação. Começou lá em 2009, quando nós éramos secretário da Educação, mas muito mais. Foi o próprio MEC que lançou os cadernos para se fazer uma discussão conceitual e filosófica. E aí houve todo um estudo de adaptação, como é que seria no contexto caxiense, né? Perfeito. Que é onde o senhor tenta explicar, que não é simplesmente chegar pronto de lá, né? É preciso analisar as questões regionais, como adaptar ao cenário local, né? Exatamente. E aí, se tu me permite, Fábio, eu quero desde já, para não esquecer, de dizer que esses cadernos foram construídos a muitas mãos. O senhor tem alguns exemplares? Eu tenho aqui, inclusive, eu trouxe para que nós pudéssemos ver. Esses são os referenciais de educação. Sei que câmara que eu mostro, nessa aqui onde eu estou.
Eu mostro que a nossa produção já está sinalizando aqui, ó. Ok. Já pega, o senhor pode ir explicando. Então são os referenciais da educação da Rede Municipal de Caxias do Sul. Esse é o caderno 1 e esse caderno ele está escrito na Biblioteca Nacional. Sim. Isso significa dizer o seguinte, que ele está reconhecido, ele está protocolado, isso é história da rede. Né? Esse é o caderno que foi escrito. Mas o conjunto todo são 14 cadernos. O conjunto todo são 14 cadernos. E como eu estava falando, foi um trabalho construído a muitas mãos e eu quero aqui fazer um reconhecimento e um agradecimento especial à época, aquelas, isso foi do governo José Ivo Sartori, com o vice Alceu Barbosa Velho, né? Hoje atual prefeito, Alceu. Mas fazer um reconhecimento à minha coordenadora pedagógica, diretora pedagógica à época, Ana Carla Cocon Carenhato, a nossa diretora, a diretora administrativa Jaqueline Marques Bernardi. Hoje secretária de Recursos Humanos. A nossa coordenadora pedagógica, a Flávia Melice Vergani. E também a Adriana Janete Zini. E para fazer que eu acho que é importante, também tínhamos na área administrativa a Lúcia e a Karen, mas um reconhecimento porque uma secretaria ela funciona com o conjunto de todos. Então, citando essas pessoas, penso que contemplo todos que trabalharam efetivamente para a construção desse caderno. Inclusive, acho que é importante se dizer, à época pegamos uma consultoria onde nós tínhamos a Tânia e a Vânia, se eu não me engano, que era a Litera, que deu todo esse suporte para a discussão com a rede municipal. E depois, então, foram construídos esses cadernos, né? Para que nós tenhamos a noção que é algo criado pela comunidade e para a comunidade. Para que as pessoas, escolar. Sim, né? Para que as pessoas entendam, vereador Edson, quando se fala em diretrizes, estratégias de educação, o público da ponta, que é quem realmente vai ser atingido por essas normas, e aí nós vamos citar os próprios alunos, os pais, os professores, de uma forma palpável, para quem está nos acompanhando agora, o que essas diretrizes trouxeram de novo, ou no que elas efetivamente contribuíram, digamos assim, no dia a dia da escola, que os alunos, os professores, os funcionários passaram a perceber isso e, sem dúvida nenhuma, depois os pais percebendo esse reflexo. Mas assim, ó, Fábio, é evidente que não é assim de uma forma tão simplificada. Não, sim, eu falo só para que as pessoas compreendam. Ok, perfeito. Mas quando a escola ela começa a organizar a sua proposta pedagógica e o seu plano de trabalho, ela vai tomar como referência esses cadernos. Quer dizer, ela vai se reportar a esses referenciais. Referenciais significa, é uma referência que certamente vai ajudar com que tanto o seu plano pedagógico como os seus planos de trabalho tomem essa referência para que elas possam, assim, traçar as metas das escolas, aquilo que se propuseram. E esse prêmio também se reporta justamente isso, através até do plano, verificando ajudar a atingir as metas propostas pelo Plano Nacional de Educação lá de 2001 e o Compromisso Todos pela Educação. Né? Então, quando é visto e quando é lançado esses projetos municipais, o MEC se interessa porque ele sabe que é uma forma... E esses referenciais curriculares, Fábio, eles trazem aqui o trabalho, e eu acho que isso é importante dizer, que foram mais de 2.800 professores que participaram dessas discussões lá na nossa Universidade de Caxias do Sul, e aqui fazendo um agradecimento ao reitor atual, né? Mas principalmente ao professor Isidoro Zorzi, que era o antigo reitor. O antigo reitor, que nos cedeu os espaços da UCS para que nós pudéssemos fazer esse trabalho e fazer essa discussão com toda a rede, de todas as 85 escolas que participaram. Então, a amplitude desses referenciais curriculares na temática, porque desses 90 municípios que se inscreveram para esse prêmio, 20 foram selecionados e 9 foram premiados. E a temática foi gestão pedagógica, então, no eixo
no item 1 que nós fomos laureados. Então, isso é que é importante, né? Das pessoas saberem que a rede municipal de Caxias do Sul é diferente. E, por exemplo, vereadora, sempre quando se discute a educação, e aqui em Caxias nós temos uma carência muito difícil de ser atendido, que é na chamada educação infantil. As creches, a demanda cresce muito e é aquela história, por mais que se construam creches, sempre falta, né? E é um debate longo. Se discute muitas vezes a educação do ponto de vista de infraestrutura. E os políticos, muitas vezes, quando vão prestar contas, sobretudo executivos, aí nós vamos tratar prefeitos, governadores, presidente da República. Olha, no meu período eu construí tantas escolas, eu destinei tantos milhões para a educação. E o senhor começa a tratar aqui de um ponto mais subjetivo. Óbvio que a infraestrutura é importante, a contratação de professores, a organização de pessoal, verba, enfim, mas o senhor trata o seguinte, para além da infraestrutura, o que está por trás disso? Qual é a matriz curricular que nós vamos seguir lá na ponta? Como é que nós vamos fazer com que o aluno aprenda português, matemática, história, geografia, física, química e tantos outros campos do conhecimento? Vai precisar haver uma linha, né? Hoje que é o que muitas vezes não aparece, mas que também, em última análise, vai justificar o porquê de o sujeito ter saído com um bom índice de aprendizado ou não, né? Perfeito. Mas para nós encerrarmos a questão da própria premiação, Fábio, é dizer assim, isso estimula e motiva a que se continue. Com relação aí à tua pergunta, principalmente o caderno 2 já fala da questão da educação infantil. A qualidade do aprendizado é que tem que começar a entrar em discussão, até porque a população está diminuindo. A carência, ela está na educação infantil. Na educação infantil, mas principalmente no que tange a berçário. Eu lembro que no nosso período nós quase duplicamos a oferta das vagas na educação infantil. Mas são realidades distintas. Caxias do Sul é uma cidade que ela é muito procurada, muitas pessoas vêm para cá, né? E a educação infantil não é só o prédio, tem toda uma estrutura, tem todo um investimento interno para funcionamento, né? Nós sabemos que a aplicação, que o investimento, constitucionalmente falando, é 25%. Caxias do Sul aplica mais que isso. São realidades que nós temos que colocar e mostrar para a população. 25% o senhor fala com relação ao orçamento do município. Ao orçamento do município. Que tem que ser destinado à educação, né? Então, é isso que nós temos que mostrar. Na nossa época, nós, assim, de edificações novas, que eu lembro, assim, de imediato, nós entregamos 4 escolas de educação infantil, né, nesses 3 anos. Assumimos outras que eram de instituições, quando teve aquela lei da questão da filantropia, né, nós assumimos escolas que fecharam, né, mas não contam como edificação nova, mas nós assumimos. Mas, enfim, são trabalhos de gestão que quem assume tem que saber que tem todo esse trabalho para se lidar, né? Então, mas a continuidade, a qualidade do que se ensina nas escolas, tanto na educação infantil, porque Caxias do Sul hoje não tem um quadro de provimento efetivo para a educação infantil. São parcerias mantidas, que só os que têm o CNAS, que é a Certidão Nacional de Assistência Social, o Ministério da Educação e Cultura, para repassar uma parte do Fundeb para ajudar nesse investimento, as escolas têm que ter, as parceiras têm que ter esse CNAS. Então é um monte de situações internas que as pessoas desconhecem. Né? Em Caxias do Sul, você verifica que hoje nós temos aí... São 85 escolas, né? De ensino fundamental. Ensino fundamental, sim, digo do município, né? Do município. E desde 36 de educação infantil. Tá? E desde 2006, Caxias do Sul está incluindo, foi um dos primeiros municípios a incluir as crianças de 6 anos no primeiro ano do ensino fundamental, com data de corte, oferta até 30 de março. E até 2016, isso é uma lei federal, os municípios têm que incluir a pré-escola, 4 e 5 anos. Naturalmente, essa faixa da educação infantil vai passar para as escolas de ensino fundamental
E, em tese, vai se abrir mais vagas nas escolas de educação infantil. Né? Que daí vai de 0 ano até 3 anos, 11 meses e 29 dias. Nossa, é um desafio longo. E continuando nessa perspectiva, vereador, em que se discute, então, o conceito de educação, parece que o país também tem enfrentado muitas dificuldades nesse sentido, mesmo com as provas, os exames, aí temos, por exemplo, o Enem, tem sido difícil fazer uma medição adequada e levar as atualizações correspondentes dentro da sala de aula. Haja vista, por exemplo, as constantes reclamações de professores universitários naqueles primeiros semestres em que os alunos ignoram, muitas vezes, fundamentos básicos, tanto de áreas exatas quanto humanas, que esperava-se que um aluno, então, egresso do ensino médio, já tivesse essas noções, e muitas vezes vai ser lá na universidade ainda que algumas questões precisam ser ainda lapidadas e resolvidas junto aos alunos por déficit de conhecimento que deveria ter sido adquirido antes. Fábio, essas tuas colocações, ela remete também a um processo pré-educacional complementar ao papel da família também. A escola hoje, ela não está tratando tão somente de que o aluno, através do seu interesse, dentro da sua faixa etária, consiga, dentro daqueles objetivos que se propôs, atingi-los. Né? Existem outros tantos componentes sociais aí que são de fundamental importância que sejam analisados, e aí a participação da família. Né? E isso é um assunto latente. A escola hoje não está cumprindo o seu papel primeiro. Hoje os professores em sala de aula, isso tanto na rede municipal, quanto na rede estadual, quanto na rede privada, os professores estão fazendo o papel da família. Eu posso dizer isso, vereador, até com uma experiência própria, porque a minha mãe é professora, ela já se aposentou de uma matrícula e está se aposentando da segunda professora no estado, ela é bióloga. E muitas vezes é isso, o aluno procura o professor ali no intervalo ou no final da aula para tentar se aconselhar, para relatar um problema pessoal ou uma situação familiar, e o professor acaba sendo interlocutor de uma série de questões, né? Então, essa tua colocação anterior, ela permeia todos esses aspectos que nós poderíamos aqui, num outro momento, abordar. Nós estamos um pouco ao final do nosso tempo, vereador, mas eu queria citar a propósito da Comenda do Zumbi, e aí o senhor tem uma grande identificação, não só por ser negro, mas por outras duas questões. Primeiro vereador negro da história do Legislativo, primeiro vereador presidente da Câmara, negro, em Caxias do Sul, e também coube ao senhor instituir a lei que originou a Comenda Zumbi dos Palmares. Se eu estou adequado, é uma resolução, né? 2005. É um projeto É um decreto. É um decreto legislativo. Isso. E neste ano foram agraciados, então, Antônio Jorge da Cunha, o Janquiel Francisco Cláudio MC Chiquinho e o Lucas Caregnato. Foram os 3 homenageados deste ano. E eu gostaria do senhor, pela identificação com o tema e por todas as conotações que geram a cada ano a Comenda Zumbi dos Palmares, celebrando a chamada Consciência Negra de 20 de novembro, o que simbolizou para o senhor e para todos que puderam acompanhar aquela sessão solene, sempre muito emocionante, mais uma vez lembrar essa situação, a propósito que ano passado, quando o senhor era presidente da casa, também houve o lançamento de um documentário do nosso Legislativo, Questão de Pele, envolvendo a comunicação da casa, os vereadores e o Centro de Memória. Como é que tem sido trabalhado esse assunto, na sua opinião? Já evoluímos, já estamos numa situação de maior respeito à diversidade étnica e cultural? É importante, Fábio, que uma das preocupações que eu tenho é que, e começou, esse assunto eu já falei várias vezes, começou, logo que eu me elegi vereador, teve um sargento do Exército que ele me disse assim, posso lhe pedir um favor depois que eu dei uma entrevista à rádio, né? Porque quem colocou toda essa situação foi a imprensa, não fui eu, né? A questão do primeiro vereador negro eleito. Sim. Ele disse, posso lhe pedir um favor, Tenente Edson, ele me falou.
Eu disse, pode, sem problema nenhum. Ele disse, não fala mais dessa questão de preconceito, porque eu me dei por conta que o senhor é negro depois que o senhor falou. Tu percebe? Então, claro. Eu comecei a me preocupar com aquelas pessoas que não têm o preconceito consigo. Ele é uma coisa que nós não podemos ignorar e que ele existe. Então, a minha preocupação sempre foi em abastecer as pessoas que não têm preconceito cada vez mais com conhecimento. No sentido da valorização. No sentido da valorização, no sentido de que as pessoas entendam o todo e penso que se não fosse um assunto polêmico, nós não teríamos a Lei 10.639/03, que é a inserção nas escolas do estudo da África e dos africanos. A matriz curricular é obrigatório estudar a cultura negra, né? Inclusive o Ministério Público cobra, na época em que eu estive como secretário de Educação, o Ministério Público cobra quais são as ações que são feitas com relação a toda a importância dessa lei, a aplicabilidade dela. Então, se não existisse o preconceito, não precisaria lei, porque não precisaria o Dia da Mulher, o Dia do Índio, o Dia do Negro. Quer dizer, existe alguma coisa errada. O que nós, todas as pessoas de bem, e a Comenda Zumbi dos Palmares, ela laureia quem? Toda e qualquer pessoa física ou jurídica, de qualquer etnia, que luta contra as formas de discriminação. E aí, nessa oportunidade que é feita a sessão solene, as pessoas contam suas histórias que são emocionantes, você verificou. Ano passado, se eu não me engano, quem usou a tribuna para falar foi a vereadora Denise Pessoa. E dá a oportunidade das pessoas entenderem, mas dessa forma eu nunca tinha pensado. A vereadora Denise, que aí vem a questão do primeiro. A primeira é a vereadora negra, quer dizer, a gente vive esse cenário dos primeiros, né? Que vocês, digamos, estão dando essa arrancada. Depois já vai ser uma coisa comum, nós já vamos ter o segundo, terceiro, quarto, quinto, aí vira... abrir portas, né? Exatamente. E aí tem uma outra discussão, que é a questão, o preconceito, ele existe em função do dinheiro, né? Mais rico, mais pobre. Como é que é a situação? Vulnerabilidade social. Eu sempre digo para as pessoas, não, eu digo, então comece a verificar, por exemplo, nas universidades particulares, né? Se nós formos olhar, formos observar, quantos homens e mulheres negras estão concluindo ou fazendo curso. Eu não tive um colega negro na PUC. Então, assim, não é essa função, eu sempre digo, nós temos que entender todo um conceito que é histórico e que vem vindo e que existe. Então, a forma que essa comenda utilizou é para criar. Eu tenho a oportunidade em muitos momentos do ano, agora mais, porque uma vez era só em maio e novembro que se falava, né, sobre a questão do preconceito. Hoje já está se ampliando até em função da lei como um todo, né? Isso é importante, é fundamental que nós tenhamos essa percepção, mas é isso, não é porque eu não tenho que não existe. Entendeu? Então, a comenda, essas 3 pessoas que foram laureadas, o Lucas, que é escolhido 2 pelo Conselho da Comunidade Negra de Caxias, né? Conselho Municipal da Comunidade Negra, que foi o Luiz Carlos, né? E o Chiquinho. O Poetas de Vilas, que o nome dele é diferente. A gente costuma dizer Chiquinho, mas é Janquel Francisco Cláudio. Depois o Antônio Jorge da Cunha e o Lucas Carignato. O Lucas foi indicado pela Câmara. Eu confesso que o Chiquinho eu lembro muito bem dele, porque em 2011 houve toda uma movimentação conduzida pela Comissão de Direitos Humanos, já presidida pela vereadora Denise Pessoa, se não estou enganado, na questão do hip hop. Esse fixou a semana do hip hop. Então, foi bem interessante e também despertar o conhecimento das pessoas a essa cultura do hip hop, que não se resume só às músicas, né? Ela acaba formando um conceito e prestando um serviço social, tirando muitas pessoas da miséria, do esquecimento nas ruas, e a cultura promove essa inserção, né? Perfeito. Então, Fábio, só te dizer que para que nós consigamos resumir, tanto a comenda Medalha Zumbi dos Palmares e a lei 10.639, hoje também a 11.645 inclui os indígenas, né? Que aí é triste, tia. Os indígenas é uma outra pauta. O descaso que o brasileiro passou a ter com relação ao índio, né? É impressionante. E todas as políticas afirmativas, né? Tudo isso, na minha opinião, resumindo, é para dizer o seguinte, que ninguém pode ser desconsiderado sem o seu consentimento. Ponto. Indiferente da cor da pele.
Bom, vereador Edson da Rosa, eu quero agradecer de novo ao senhor, porque o vereador Edson ele vai falando devagarinho, e aí ele traz uma outra pauta, e quando vê, nós poderíamos ficar aqui um bom tempo ainda. Eu lembro do seu período como presidente, que nós íamos tentando tratar de todos os temas, e quando via, o programa não terminava mais. Eu quero agradecer ao senhor mais uma vez, acredito que quem nos acompanhou também pôde tirar proveito, sobretudo na questão da educação, e eu confesso ao senhor que particularmente concordo com essa visão que o senhor traz, de não se ater só à questão da infraestrutura. É importante os recursos, são importantes os recursos, os investimentos são, mas também temos que abrir o olhar maior para a subjetividade, para as diretrizes e para aquilo que realmente está sendo tratado em sala de aula. E que se não tiverem boas diretrizes e estratégias, lá na ponta o conteúdo ensinado não é bom, né? Fábio, eu agradeço novamente de estar aqui com vocês, a quem vai nos assistir também, esse programa é gravado, né? Para dizer para eles que nós temos que tratar a educação como um todo. Esse prêmio, o prefeito Alceu vai, certamente ele e a secretária de Educação vão buscar o prêmio em Brasília. A secretária Marlé Alves. A Marlé, né? Mas isso motiva, isso estimula, e a educação tem que ter o olhar no todo. A educação tem que ter o olhar no profissional da educação, que está hoje precisando de uma atenção muito especial, por força daquilo que nós falamos anteriormente, do cenário social que precisa da família, precisa dar um olhar para os gestores, precisa dar um olhar para a questão financeira. Quer dizer, é o todo que vai fazer com que o aluno tenha a condição de ser, essa grande discussão curricular, né? De ser, conforme os seus objetivos traçados, conseguir realizar ter os seus objetivos alcançados lá conforme o seu interesse. Então eu agradeço novamente, mais uma vez parabenizar os que foram escolhidos para serem laureados com a comenda das medalhas do Bispo Palmares. Falamos um pouquinho da educação, que é tão importante, Fábio. E muito obrigado a você e a toda a sua equipe. Nós é que lhe agradecemos novamente. Conversamos então com o vereador Edson da Rosa, do PMDB. Obrigado pela audiência, continue acompanhando a nossa programação e até o nosso próximo encontro.